tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Hoje vai ser uma noite para aprender, literalmente. Mas antes de apresentar com tanta honra o nosso belíssimo convidado, a gente tem algumas obrigações, não é mesmo, meu querido Caio? Cara, vamos lá, galera. Chega mais, segue a gente em todas as mídias sociais, nas melhores casas do ramo, @BeyondTheCavePDC. Além do @BeyondTheCavePDC, nós temos também o que é? O Apoia-se, que é o mais barato que o Estapar. Apoia.se barra Beyond, BEYOND, R$20 por mês. O que ganha, meu amigo? Cara, você vai ganhar. Quer dizer, só de apoiar, a gente é tão gente fina que a gente já dá uma dessas belíssimas camisetas. Mas dá uma isso- olhada nessa aqui. Convidado vai isso levar. não é o bastante, Olha, né? Isso não é o bastante. Fala aí Participa se é... de um grupo distinto de De WhatsApp. WhatsApp. Faz pergunta pro convidado, consegue assistir ao vivo, então a gente agradece muito os nossos apoiadores que estão ao vivo agora aí com a gente. Então, Participa da confraternização. ó, Dom Pedro aqui, meu velho, Dom Pedro I. Ó, eu vou Esse dar o spoiler gênio. do site. Posso dar o spoiler do site? Pode Ó, mandar. Isso aí tá saindo, hein? Pode mandar. Sai logo mais. Pô, Site da... o site com as camisetas. Aí, ó. Já tem aí, ó. Já tem um lugar. Frases verdadeiras. Não, mas essa que você quer, você já pode comprar no reserva.inc/Beyond. Beyond. Ou então, agora que o Caio tá falando, que vai sair o nosso site. No site do Beyond the Cave, teremos tudo. Teremos a loja, teremos as cervejas, teremos os episódios, teremos os pitches do livro, com todas as descrições lá de tudo direitinho. Então, você que quer embarcar na saída da caverna com a gente, vai entrar no site do Beyond the Cave, beyondthecave.com.br, não é verdade, meu amigo? Exatamente. E Já comprado, Comprado, feito, feito, não tem como tirar mais a gente. não tem como. Quem temos hoje aqui? Nosso querido Danilo Amaral. Antes de apresentá-lo, boa noite, Danilo. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito vir bater esse papo aí. Eu que agradeço, eu já adorei que eu cheguei aqui, tinha uma IPA. Eu falei, depois de 1 hora e pouco no trânsito de São Paulo, né? Eu falei assim, imagina se tivesse uma cerveja lá. Mas foi assim, foi só um... rápido devaneio. Foi um devaneio assim no meio do trânsito. Nem achei que podia teria. acontecer isso. Quando ele tirou, eu falei, eu acho que eu vim pro lugar certo. Principalmente depois desse calor dentro de São Paulo, 35 aqui, graus ó, vamos hoje. fazer então, ó. Deixa eu Por favor, servir aqui sirva o o- nosso convidado. Enquanto eu dou a capivara aqui, Danilo Amaral tem 52 anos, é casado há 15 com a Gabriela, pai da Eva, Carmen e José. Ele é advogado de formação, tendo trabalhado na área de fusões e aquisições no Brasil e nos Estados Unidos. Trabalhou também no setor aéreo, foi gestor e investidor de um fundo de venture capital e há 4 anos, em conjunto com a esposa, preocupado com o ensino, que todos que temos filhos a gente sabe qual que é a preocupação. Trouxe do Texas aqui para o Brasil uma escola para formação de jovens empreendedores, a Acton Academy, que começou em Ilhabela, né? E agora está aqui em São Paulo, que é a Virtus aqui em São Paulo o nome, certo? Exatamente. Foi bem? Foi certo? É isso aí? Bem definido. Bem definido. Bem definido. Genial. A gente sempre começa de uma forma bem específica. Como a gente gosta do método socrático e você utiliza ele lá, a gente Isso. sempre pergunta o que é uma vida boa para as pessoas que vêm aqui. Eu sei que não é uma coisa... É bem abstrato falar disso. Mas, ao mesmo tempo, ele é individual e é importante, porque as pessoas podem se identificar ou podem ver um caminho para elas. O que é uma vida para você, uma vida boa para você, Danilo? Uma vida boa é uma vida vivendo sob o manto da verdade. Ou seja, se você que começa, a gente estava falando um pouco isso antes, né? Se você começa a criar esses layers, né, esses de proteção da sua, né, porque você tem insegurança, isso acontece muito com o jovem, né? Você vai tendo algumas inseguranças na vida, você vai criando pequenas mentiras e vão criando essas capas, elas vão ficando gordas quando você está mais velho. E aí você não sabe mais quem você é, só quer aparentar. Quando você é jovem, você quer aparentar para as meninas, depois quando você é mais velho, você quer aparentar para o chefe, depois você quer aparentar para os amigos. E, na verdade, você vai se distanciando do seu ser verdadeiro, né? Inclusive, não só das suas virtudes, mas das suas fraquezas, né? Porque você está próximo das fraquezas também é uma maneira de você melhorar. Então, eu acho que uma vida boa é quando você tem muita clareza das suas virtudes, das suas fraquezas, sabe conviver com algumas fraquezas e pode enfrentar ou melhorar essas fraquezas. Então, eu acho que uma vida boa é uma vida dentro do verdadeiro, né?
Eu com 52 levei muito tempo para entender isso, né? Acho que precisou muitos filhos e umas pancadas aí, porque todo mundo que tem umas momentos de crise é onde tem a história do crescimento, né? E é uma ideia grega, né? Uma ideia grega de que você falou, você tem que primeiro, para você saber qual que é o caminho, conhecer quem você é, que é um dos... Isso é verdade. E também, ao mesmo tempo, é uma ideia de você encontrar a mediandade, né? Que também é grego, aristotélico. Não, e outra, né? Um ponto legal aí, quando ele estava definindo, é a disposição para o verdadeiro. Né? Então, assim, a verdade é a verdade, sempre foi a verdade, vai estar aí. Mas você muitas vezes não percebe, às vezes demora um tempo. Essa disposição para o verdadeiro, a gente pode chamar de educação da vontade. Né? E a educação da vontade passa por você exercer algumas excelências que a gente pode chamar de virtudes. Né? Como é que isso faz sentido na tua vida? Esse é o caminho? Como é que essas virtudes podem orientar na perseguição do que é uma vida boa, buscando a verdade, nesse escopo de busca da verdade? Acho que todo mundo tem uma curva de maturidade, né, na vida. Tem gente que fica mais maduro mais cedo, porque a vida impõe alguns obstáculos, e que, né, o Ryan Holiday, que tem aquele livro, né, Obstacle is the Way, né? O estoico, né? O Ryan Holiday, sim. Que eu acho que é uma grande verdade, porque quando você se depara com obstáculo, aquilo é a realidade, não é o ficcional, o narrativo. E aí você, ao ter que ultrapassar aquele obstáculo, você acaba conhecendo uma faceta sua, né? Ou não só conhecendo, como às vezes melhorando alguma coisa que seja difícil. Então, eu acho que esses pequenos saltos de maturidade passam por esses obstáculos que vão surgindo na vida. Eu me lembro quando eu era moleque e eu tinha uma vida boa, porque uma vida de classe média alta no interior de São Paulo. Meu pai era um cirurgião plástico, minha mãe era uma engenheira agrônoma que trabalhava em casa. E eu tinha uma clara percepção de que eu estava fragilizado, porque eu não tinha tantos obstáculos que estavam surgindo na minha vida, né? Então isso sempre foi presente, a história de assim, por que eu estou fragilizado? Porque nada de extraordinário, de difícil aconteceu. E isso é uma deficiência. Hoje eu falo muito isso nos pais que vão procurar lá na escola, assim. Tem um status hoje, um estágio da humanidade de tanta facilidade tecnológica, de bem-estar, de conforto, que é muito maior nas classes abastadas, que é difícil você criar jovens resilientes, né? Porque não é porque o pai está tentando fazer as coisas, mas porque já vem um pacote de coisas meio pronto. Então, assim, você não tem um enfrentamento muito grande. Por isso que essas frustrações, que são tão bem-vindas, passaram a ser... tudo virou um grande obstáculo, né? Tudo virou gigante. Né? Antes as frustrações... Vamos abraçar as frustrações porque elas fazem crescer. Só que esse nível de exigência da frustração foi abaixando tanto a ponto de tudo virar quase um estágio de pânico, né? Não criaram a história do microaggression, né? Tem coisa mais patética que isso. Você comentou um negócio, estava lendo um artigo essa semana de que a gente está perdendo agora a geração de ferro, né? Que era aquela geração que foi moldada, que foi forjada perante os desafios. Que é aquela geração que enfrentou guerra, que enfrentou crises econômicas, e a gente está dando à luz agora a geração de cristal, que é muito frágil, muito por conta disso que você estava falando. E aí o Regis comentou na sua apresentação que você tem 3 filhos, dono de uma escola, também convive com muitas crianças, também com muitos pais. Como que você transmite essa mensagem para as pessoas sobre a frustração, principalmente dentro de casa e também para quem são seus alunos, digamos assim? Eu acho que nós temos sempre 2 chapéus, né? Um chapéu, o chapéu de pai, e um chapéu de gestor lá, né? Eu acho que no papel de pai, porque esse é a grande verdade, né? Porque você está ali... Isso é o mais importante. É ali que está o ouro. É ali que está o ouro, né? Mas é ali que está, assim... não adianta você falar algo e você tem que walk your talk, né? É congruente. Você vai se deparar com inúmeras situações de que
você vai ter que fazer escolhas, né? Que batalhas trazer para a mesa e como dar o exemplo. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pais, de um modo geral, assim, não minta para os teus filhos, nem a mentirinha branca. Porque é comum numa situação para ter uma agilidade na vida, normalmente, você não quer nem discutir com o teu filho, você faz uma mentirinha branca. Então, isso vai corroendo aos poucos a relação e a ponto que ele também vai fazendo isso, né? E essa mentira ela vai crescendo em progressão geométrica, né? Porque é uma mentirinha branca ali, outra aqui, e essa coisa vai passando, vai entrando no seio familiar e as crianças começam a mentir também. E passam a achar que a disposição ao verdadeiro. Exato, então falando, assim, né? E é uma coisa às vezes por comodidade, né? Porque você fala assim, puta, eu não quero tratar desse assunto com meu filho agora e tal. Não, e você conta uma mentirinha branca. Então eu falo muito isso para os pais dos alunos lá nossos, né? Assim, evitem fazer isso a qualquer custo. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer quando minha filha mais velha já tinha 3, 4 anos. A minha esposa, né, às vezes fazia umas coisas dessas. Falei, a gente não pode fazer isso, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter muito mais cacife para cobrar de que ela não faça. Então, virou um mote familiar assim, a gente não mente. Então, assim, eu confio em você. Né? Ou quando perguntam alguma coisa pra gente, as crianças falam, não posso falar disso, que é um assunto de adulto, desculpa, não vai dar pra falar. Sim, perfeito. Acabou. Sim. Assim, Acabou, simples. Não Você tem... de uma forma verdadeira. Porque a verdade é essa. Mas se você às vezes tem que falar uma de verdade meio dura, você pode esculpir um pouco para a coisa não ficar tão dura. Né? A gente sempre fala na escola assim, você tem que ser warm-hearted and tough-minded. Boa. Porque o warm-hearted você é gentil, educado, e o tough-minded, você é franco e verdadeiro. Porque o contrário do tough-minded é o gossip, é falar por trás, é não enfrentar. Porque é muito simples, você não gosta da pessoa, você tem alguma coisa, em vez de ir lá e enfrentar, que é desagradável, você vai lá e fala mal, mina, faz futrica, né? E as crianças, numa certa idade, elas começam a ficar muito né? Então, assim, isso se é desmontado dentro do seio familiar, não vai ser estruturado na escola. Porque geralmente a tendência natural é tolerar, inclusive, esse tipo de comportamento. Porque você fala, é uma criança, tá brincando, confundir essa malícia, né, com uma esperteza e uma referência a uma inteligência que, de fato, no longo prazo é uma má escolha, né? E dentro desse contexto, né, dessa pouca disposição a enfrentar ao embate ou a aprender com os seus erros e pelos seus fracassos, né, a gente nota que essa tolerância foi reduzida e, por outro lado, foi aumentada a autoestima. Né? Então, eu diria que é a segurança, né? A segurança e a autoestima nesse sentido de segurança psicológica, né? Sim. Então isso foi vendido como algo positivo. Sim, é verdade. Faz sentido? Perfeito, é isso. Só para complementar, quando você falou, me veio uma frase na cabeça que assim como no fogo é forjado o aço, no calor dos campos de batalha que são forjados os melhores soldados. Isso que você falou me parece uma coisa moderna. Porque antigamente o pensamento não era esse, ele era o do campo de batalha. Era o de você ir na porrada. Então eu queria complementar falando, isso é uma coisa moderna? Esse tipo de mentalidade que atrapalha a educação no final é uma coisa moderna? E existe uma ideia de resgate de algo que valores que se perderam, principalmente os valores ocidentais, para complementar o Caio. O que eu vejo muito é uma confusão de pais, sobretudo jovens, desse aspecto de trauma. Tudo parece que é assim, e é uma confusão legítima, não é uma confusão, é uma confusão legítima, porque você vai lá, você é pai, todo mundo tem, ninguém tem mestrado em pai, ninguém tem doutorado em pai. Você tem um filho, você tem outro, você tem 10 anos no máximo de paternidade ou maternidade, e cada filho é diferente do outro. Você tem muito mais experiência no teu métier profissional do que ser pai. Sem dúvida. Né?
você tem um acúmulo de recursos e padrões que vão acontecendo no teu trabalho de tal maneira que você consegue enfrentar com muito mais facilidade idiosincrasias, problemas que surgem no trabalho do que a paternidade, né? Porque elas mudam de indivíduo para indivíduo. São Então, mais previsíveis, né? Então, eu acho que diante disso, e aí você tem uma profusão enorme de... Então, sei lá, pegando um exemplo concreto, a mãe ou o pai lê lá no New York Times que você tem que... Puxa, o número de crianças que ficaram traumatizadas por, né, sofrer uma frustração específica, tal. Então, aquilo é um dado, uma variável que ela recebe. Aí depois ele vai lá no teu programa e fala, não, seu filho tem que ser resiliente, tal. Então, você vê uma série de informações que meio contraditórias, então você fica inseguro em como tratar, né? Então, você tem lá uma reminiscência do teu avô que lá dava bronca, tal, do teu pai que fazia tal. E aí você tem toda uma literatura ou mesmo, ao menos jornalística, que diz que qualquer coisa é motivo de trauma e frustração grave, que pode ter repercussões enormes no teu filho. Então, você nunca sabe muito qual tom dá, né? Sim. Então, o que eu vejo é que os pais ficam meio perdidos. Qual é o tom que eu vou dar aqui? É um tom de reprimenda, né? É um tom de carinho, é um tom de direcionamento, e isso muda na situação, muda na inflexão de voz, muda na forma de dar a consequência específica. Então as pessoas ficam meio perdidas. E aí o Léo Freiman foi lá na inauguração lá da escola e ele tem falado muito isso, né? Essa síndrome do Luís XV, né? As crianças viraram imperadores, né? Tipo assim. E aí na hora, né? Então assim, e hoje, antes você tinha um país super autoritário e a contraposição a isso era ser um pai mais acolhedor e amigo. Agora não, agora você tem um pai meio perdido que as crianças fazem o que querem e não tem consequência. Não tem consequência. Então, assim, isso a gente está vendo. Então, não tem consequência, acaba ficando extremamente mimado, né? Essa é a palavra coloquial para falar, designar bem, mas é a criança que não tem boundaries, né? A criança que não tem boundaries, limites, né? Se ela nasce num ambiente desabastecido de hostil, ela não vai vacilar. Se ela vai hostil, ela aprende que nem criança que nascia na selva lá. Exato. Então atrás. Assim, se ela nasceu lá na favela e ela não tem boundaries, ela vira um criminal. E se ela nasceu na elite, então não tem boundaries, ela vira um cagame do colarinho branco ou um arrogante, um psicopata. Né? Um playboy doido. Um playboy doido. Então, e essa falta de limites, que eu acho que é um grande problema que está acontecendo, e eu tendo a ser mais compreensível com os pais e com as mães, porque são muitas informações contraditórias que surgem, né? E a imprensa eu acho que atrapalha muito isso, né? Porque você tem muita coisa fugaz de texto, artigo, etc., que traz essas informações erradas, né? Por isso que a gente precisa retomar os clássicos. Sim, perfeito. Mas isso não tem muito a ver com uma... Pelo menos, sei lá, nos últimos 30 anos aí, que é o período de vida que a gente consegue acompanhar, pelo menos, né, a minha geração, assim, uma superestimação do papel da escola em termos de formação do caráter e uma redução do papel da educação familiar? É verdade, eu concordo também. Eu sempre falo que educação vem da família. A questão é que a educação vem da família, mas teu filho acaba passando 4 a 8 horas dentro de uma sala de aula, não é? Numa escola. Então a educação vem da família, mas o ambiente escolar tem que dar continuidade à educação da família. Perfeito. Uma coisa é ensino, uma coisa é educação. Essa é uma frase clássica, né? Ensino e educação, né? Mas o que eu vejo? Tem gente que fala assim, não, puxa, a escola só ensina lá o matemática, etc., a educação eu dou aqui em casa. Mas isso eu vejo que é um olhar errado. Por que eu acho que é um olhar errado? Porque a criança, quando ela está lá no ambiente escolar, ela está exercendo todas as potencialidades dele com outros indivíduos. Então eu trato, a escolha das palavras, o uso da temperança ou não, é o uso do foco ou não. Tem tantas virtudes que podem ser trabalhadas no ambiente escolar que, se ele for
distorcido, ou se você deixar o broken windows acontecer lá, eu estava falando isso hoje com um guia nosso lá. Assim, se você deixar um jovem aluno ou uma situação virar norma, você desencadeia uma destruição de cultura rapidamente. Rapidamente. Então, assim, é mais comum do que incomum você ter um ambiente degradado dentro do ambiente escolar por conta de uso de palavra chula, dessas coisas de virar street smart guy para escapar do professor, etc. Então, claro, se você tem uma família estruturada, né, que não mente, que o tempo todo os pais estão atentos a mostrar exemplos, seja por agirem, seja por falarem, seja por contarem histórias. A gente gosta muito de falar, o storytelling é maravilhoso, porque você conta a história de um herói, ou conta a história de um familiar. Eu tenho agora recentemente feito uma coisa legal lá com as minhas duas, eu tenho uma filha de 12, outra de 9, e agora eu tenho um filho de 6 meses. E Deu uma deu uma reestreada aí. Reestreada. Agora Treinar, já estava né? querendo Agora ir vai que voltar a treinar. voltei pra campo. Volta pra campo. Já estava falando minha mulher, vamos pro quarto. Ela, não, calma! E eu tenho feito isso recente até. Eu tenho contado histórias para ela da minha vida para as meninas. Elas adoram. Elas adoram que você conte uma história sua. É uma história assim, pueril, uma bobagem. Eu, quando era pequeno lá na minha cidade de Natal, a gente subia no telhado, pegava pitanga do vizinho, o cara ficava bravo. Então, são umas coisinhas assim, elas adoram essas histórias. As crianças ou as pessoas, né, você sabe muito bem disso, assim, se identificam muito com as histórias, né? Então, você não passa virtude lendo só livros de virtude, você conta a história virtuosa de alguém, ou sua, ou de um herói. Homero que o diga. Exatamente. Homero que até porque Aristóteles não tinha a teoria aristotélica para pensar, ele fez, né? Vai ter isso aqui no pitch lá, depois não. Então é legal você falar coisas que são verdadeiras histórias e passar isso para as crianças, porque elas vão absorvendo. Então, e se você consegue passar isso dentro do ambiente escolar, ela ajuda muito, ajuda muito. Então, se a família faz isso, aí você tem um match perfeito. Tem algumas famílias lá que eu fico assim, lisonjeados, encantados de poder servir, porque eu vejo assim, os caras são muito bons, sabe? Gente boa que trabalha, sabe, que trabalha as virtudes dentro de casa e você consegue ver nas crianças. E formando bons indivíduos. E aí nosso papel é assim, não macular e ajudar isso a desenvolver e trazer skills de outras coisas. Então. Cara, é sensacional. É incrível, muito legal. O que me pega, assim, como que vocês conseguiram combater essa mecanização do ensino? Tipo, desde a Revolução Industrial, pega a época pombalina. Sem dúvida. Versus esse método socrático. Porque você precisa de material humano para isso. E esse material humano, ele não foi formado dessa forma também, na grande maioria. Isso não faz parte da educação não faz parte, normal é uma coisa professor. que a gente sempre falou. Que a gente fala aqui de tutor, né? O jeito que a gente pensa de educação para os nossos filhos é bem parecido com isso. Como que vocês conseguem fazer isso? Eu acho que a primeira coisa, a escola tem que ter como premissa da potencialidade da criança. Então, assim, entender que o processo de conhecimento ele é muito mais inteligente se ele não for entrar na passividade do recebimento da informação. Tem um cara que é aquele Philip Glasser, que ele fala pirâmide de Glasser, que ficou uma coisa famosa, um psiquiatra americano, que diz, isso é muita verdade, né? Assim, você quando isso que a gente está fazendo aqui, debatendo, força cada um de nós a refletir sobre o que a gente está falando, né? É um sequenciamento de racionalidades, né, que força a gente a falar. Se eu estivesse só falando, você só ouvindo, ou vice-versa, você estaria passivamente recebendo essa informação. Mas como a gente está debatendo, a gente está num outro grau de desenvolvimento. Então, se isso é uma verdade, você não pode ter uma estrutura de escola que o cara fica passivo ouvindo um cara falar. Você não chega no diálogo. Sala de aula invertida.
é uma O sala... professor não é mais o centro da atenção não e é. o aluno passa a ser o protagonista do processo. O nome Calma lá, Paulo Freire. Calma lá. Não, mas veja bem. você sabe que, isso é uma olha, coisa essa coisa do construtivismo foi deturpada, mas a ideia original estava correta, porque você não pode ter Sou eu, né? a ideia original. Tanto é que a Maria Montessori, que foi uma grande educadora, ela vinha junto com o Jordan Peterson, adora lá como é o nome dele, o francês, Jean Piaget? Jean Piaget. É verdade, ele defende mesmo. Esses caras eram chamados construtivistas, né? Sim, construtivista. Então, assim, ele tinha a ideia de que não tinha que ter uma autoridade central fazendo. Pô, isso aí é a essência do federalismo americano. Você não tem uma autoridade central. É que tu tchere. O antimarxismo. Né? Você tem unidades individuais sendo responsáveis pelas suas localidades. Então, o nome da escola, que hoje a escola Acton tem 300 e poucas no mundo, nasceu nos Estados Unidos, e o Jeff Sander foi o criador. Ele pôs o nome de Acton por conta do Lord Acton, que tem aquela frase famosa de o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Que poderia ser utilizada para a figura central do professor. Quer dizer, se você acha detentor do conhecimento absoluto... É meio Descartes isso, né? Não, e outra, né? Para uma geração onde não existia a disponibilidade. O professor, de fato, era o detentor do conhecimento. Né? É uma outra realidade. Hoje, com o celular na mão... O conhecimento hoje é descentralizado, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 52. Eu tenho 25. Então é o seguinte, eu falo muito isso. Cada perna. Lá na minha Piracicaba, onde eu nasci nos anos 80. Pô, você não tem sotaque de Piracicaba. Treinei muito. Piracicaba mesmo? Ele trabalhava no fundo de head, né? Imagina se ele chegasse com fundo, com sotaque de caipira em... Pô, mas é bom pra falar inglês, né? O sotaque não ajuda, né? Ajuda, mano. Então, nos anos 80, a gente tinha aquela frase famosa, né? Precisamos democratizar o acesso à informação. Imagina, hoje essa frase é uma piada, né? Ela envelheceu mal, essa frase, né? Então, assim, realmente, como você tem o acesso à informação de qualquer forma, né? De qualquer maneira, né? Você pode... Eu tenho usado esse ChatGPT porque é muito mais rápido que o Google, né? É espetacular. Lógico que tem um bias horroroso, mas quando você vai perguntar umas coisas mais técnicas, ele funciona bem. Tem o Grok agora do Elon Musk, mas isso é uma realidade. Então, assim, é muito rápido qualquer resposta. Só que você tem que saber fazer a pergunta, primeiro, né? E você tem que bater nas fontes certas e triangular a informação. Raciocínio crítico, né? O Ray Dalio, que escreveu aquele livro Principles, ele fala na primeira parte do livro dele, como foi a vida dele, e uma das coisas que ele tem uma doença, ela não lembro se foi câncer, etc. Ele aprendeu... Quando ele teve um negócio, ele tinha um diagnóstico, ele falou, perguntava para 2 caras, ele triangulou, fez as perguntas certas e falou, não, tá certo isso aqui, vou por esse caminho. Você tem que fazer isso o tempo todo. Sem dúvida. Raciocínio crítico. Só um detalhe, a questão freiriana é que, assim, beleza, você dá o poder para o aluno, eu entendo isso, mas o Paulo Freire, a ideia era você desconstruir as coisas através desse poder que você dá da educação do aluno. Pelo questionamento em si. É completamente o contrário. Aqui é o contrário. Aqui você está colocando a verdade da família junto. Lá não, a educação freiriana, ela visa destruir o professor é o Gordon Hale. Eu até diria o seguinte, eu acho que o Paulo Freire não tem um método. Porque esse que é o... Eu acho que tem método. Não tem um método no sentido metodológico de ensino. Então, por exemplo, você pega a Maria Montessori, ela também não só tem um método de ensino, como ela criou material. Você vai no estúdio Montessori, o objetivo do estúdio Montessori, de um estúdio a gente chama de a sala de aula, é criar todas as habilidades necessárias, janelas de aprendizado de uma criança, de tal maneira que ela vá se descobrindo e criando habilidades de independência. Então, por exemplo, tem uma área que chama-se área de vida prática. As crianças lavam, limpam as coisas. Os copos são copos de vidro. São porcelanas. Meu filho estudou numa escola Montessori no começo da primeira infância e eu o tirei da escola Montessori porque tinha um viés. Mas um aí viés pedagógico
Que não é o que a gente... mas eu digo porque... Mas aí são o Lord Acton, são corrupções do sistema. Perfeito. O cara perfeito, pega o negócio e vai Mas corrompendo. não é da metodologia, né? É. De quem aplica a metodologia. A metodologia é muito boa, ela é muito rica, ela é muito inteligente. Uma criança que vem no método Montessori, se vem bem estruturada, aprende a ler e escrever mais cedo, é mais responsável, mais focado, aprende matemática, tem visão muito melhor em matemática, porque ela trabalha com matemática concreta, então quando ele muda para o abstrato é melhor. Sim. Agora, você tem os middlemen, os intermediários que vão e corrompem o sistema. Sim. Então, assim, não deveria ser. E se você está focado no aluno, na capacidade da criança aprender naturalmente, vamos lembrar, escola é dentro da história da humanidade, escola é uma instituição muito jovem, recente. Começou ontem, é verdade. Tem um livro maravilhoso esqueci o nome dele agora, e os que a gente tem que ler esse livro. Um dos critérios para você trazer uma escola dessa para o Brasil, você passar por uma série de etapas e você tem que ler algumas coisas e falar. E um dos livros que a gente tem que ler é o seguinte, chama Thomas Jefferson Education, que basicamente o pitch do cara é o seguinte: Thomas Jefferson não tinha Mac. Nem Google. Não tinha Google. O cara falava grego, falava latim, sabia vinho, conhecia de geografia, sabia matemática, sabia lutar, sabia empreender, assim, sabia escrever, falar. Então, assim, como é que esses caras aprendiam? Por que não tem mais esses caras? Você lê lá o... Onde são os polímatas? Cadê os polímatas? Pois é. Qual foi o último? Você não tem nenhum amigo? Pô? Porra, onde é que tá esse cara que aprende sozinho? Vai ler a biografia do Cornelius Vanderbilt. Não precisa ir tão longe, não. José Bonifácio. José Bonifácio, assim. Você quer um polímata? Tá aqui, ó. José Bonifácio, brasileiro. Então, tem 200 anos, né, tio? Onde estão os de hoje? Por que a gente não forja esses caras que são polivalentes mais hoje? Muito difícil. Acabei de ler a biografia do Elon Musk, é incrível. O cara é espetacular, tal. Mas é aquela coisa nichada, né? Nichada, assim, assim. Você não vai falar para ele não, cara, vamos para... Ele não vai falar de filosofia. Não, mas você acha que... Eu acho que isso está muito relacionado também com o desenvolvimento que a gente acompanha no mundo, entendeu? Por exemplo, onde estão os polímatas, por exemplo? Mas será que eles são imprescindíveis hoje no mundo? Assim... mas não tem utilidade. O saber não é uma coisa para além da utilidade, né, brother? Mas eu acho que no final é o seguinte, cadê os sábios, né? Onde estão os sábios? Aí tudo bem. Onde estão os escritores, os sábios, os caras que... Eu acho que essa é a pergunta. Né? Tipo, agora o cara que sabe de muita coisa, hoje no mundo, talvez, na forma como a gente enxerga, com uma série de coisas acontecendo... É mais um cara que talvez seria um destaque, por exemplo, do que uma execução. Entendeu? Uma pessoa que a gente adora lá na escola e tem alguns ídolos lá dentro não só na escola, nossa escola, mas dentro da Acton, das escolas Acton. Então, a Thomas Sowell, um cara... Genial. Então, outro cara que a gente adora é o Richard Feynman. E o Richard Feynman foi um físico americano que está, inclusive, retratado rapidamente no filme do Oppenheimer, que ganhou o prêmio Nobel junto com dois outros caras nos anos 60, e ele que desenvolveu uma coisa que convencionou se chamar de Feynman Technique. O que era o Feynman Technique? Que tem a ver com o que a gente estava falando aqui minutos atrás. O Feynman, ele tinha um assunto muito complexo, o cara sabia física quântica, então ele dava aula, dava lá na Caltech, e ele ia dar aula e ele tinha que deixar os temas compreensíveis. Uhum. Então, ele falava, tem que ser compreensível a ponto de uma criança de 12 anos entender. Então, o que ele fazia? Ele começava a explicar, ele pegava Esse um é o pato... bom professor, né? Ele pegava um pato de borracha e ficava explicando, e ele via gaps no raciocínio, porque quando você vai explicar, de novo, a gente precisa entender o que a gente está falando. Então, ele via gaps no raciocínio, ele refraseava tudo, até ponto ficava em ordem. Ele explicava uma criança de 12 anos. Aí ele falou, agora está pronto para falar. E isso que a gente faz muito na escola é a criança, por isso que a gente coloca em estúdio, em salas multisseriadas, de idades próximas, porque a criança mais velha explica para a mais nova. Se a gente vai ler livro, se eles leem, eles têm que apresentar para os outros o que eles leram. Porque quando você fala e explica, você absorve muito mais. Eu tinha um cara, teve uma outra fase da minha vida que eu fui advogado, né, que você falou aí,
e tinha um cara que estava fazendo um curso uma época na GV, nem sei do que era o cara, curso, mas um cara sabia, eu era advogado, mas sabia muita contabilidade. Eu gostava, até interessado. Quando eu falei, mas como é que você aprendeu tão bem assim? Eu falei, porque eu descobri que eu não sabia nada de contabilidade. Aí eu pus um anúncio na faculdade e falei assim, que dá-se aulas de contabilidade. Aí ele chamava e ele ia dar aula de contabilidade. Ele não sabia nada, ele tinha que aprender para explicar para alguém. Quando ele explicava, ele entendia. Perfeito, genial. Então ele pôs assim, põe lá o negócio, a bola lá na frente, vamos correr atrás, tem que explicar para alguém. Se explicar, eu tenho que entender. Então esse cara intuitivamente já tinha sacado o Feynman Technique. Então assim, se você é capaz de explicar para alguém, você tem que entender bem, cara. Não tem como, né? Não tem como. E é bem legal isso, porque, cara, esse é um método de ensino na faculdade de medicina, pelo menos na residência médica. Você, né? Porque você tem que fazer bem e mostrar como é que você faz. Deveria ser, pelo menos assim, né? Esse é o standard, seria o top, seria desse jeito, né? Porque o cara, você tem que saber porque você tem que explicar. O professor universitário que está lá operando o cara, eu, por exemplo, a gente, com o Caio, pode falar muito melhor do que eu, que continua ainda exercendo esse papel dentro da sala de aula com os alunos, falando de cardiologia. Ele tem que saber tudo, né? E tem que estar muito acurado, porque senão, se fugir um pouquinho, os caras pegam ele. Mas dentro dessa história, né, a gente, na nossa formação, a gente tem um residente que é o mais velho, né, que a gente chama de R+, e também vamos ter o nosso R-, que então tem a ver com essa questão de que tem o senior, e esse senior ele consegue transmitir algumas habilidades para além do que o professor consegue complementar, faz isso. Tipo né? guia, assim. Então ele tem essa figura de, muitas vezes, mentor, muitas vezes tutor e tudo mais. E isso eu acho que talvez seja o grande valor da educação médica, na minha opinião. Mas a minha preocupação é quando isso está numa primeira idade, ou numa primeira infância, onde diferença etária pode significar saltos cognitivos gigantes e a manipulação dessas crianças ou alguma forma de influência negativa que pode não ser percebida num grupo grande. Isso é um risco? Isso existe? Como é que, quando se trata de crianças e com idades diferentes, se isso é importante? A Simone Fusaro tem um curso muito legal no Brasil Paralelo. Aliás, ela é ótima e ela explica muito essas... Montessori falava muito isso, mas ela explica essas janelas de aprendizagem, né? Você tem faixas, eu não sou um expert para falar isso, tá? Mas você tem faixas de janelas onde você tem capacitações de aprender algumas coisas. Então, 0 ao 3 você consegue estar aberto para isso, 3 ao 6 e tal. Isso oscila um pouco. Por que são essas janelas? Porque alguém vai mais rápido, alguém vai menos rápido, né? E aí junta com a plasticidade cerebral que vai diminuindo, né? Então, esses grupos, se eles estão meio juntos, dentro de uma faixa, mais ou menos, que obviamente que é um pouco imposta, né? Mas são próximas, você consegue trazer isso. Agora, então o mais velho explica para o mais novo e tal. Agora, se você precisa ter um guia ou alguém para dar o tom virtuoso do lugar. Porque se você está num ambiente... Você não pode descambar ideologicamente. Se você está num ambiente que não existe a virtude, a Ilha das mentira, Moscas. Exato, Clássico, aí né? não. Isso serve, vai go both ways, né? Aí que entra Paulo Freire, entendeu? Então, se você tem um ambiente cujo objetivo é virtuoso, e aí você tem uma estratégia que é virtuosa, e você vai ajustando as táticas, você tem um ambiente produtivo bom. Então, por isso que eu acho que o método, por exemplo, a gente faz muito método que a gente chama em projetos, trabalhar com projetos. Puxa, muito legal a gente trabalha com projetos. Em vez de você ter uma aula de química, física, biologia, você tem um projeto de 6 semanas que é para montar uma horta, e aí todo mundo vai montar, e aí você tem que explicar por que a fotossíntese acontece isso e tal, e tudo no case verdadeiro, né? Espetacular. Agora, se você pega o mesmo método, mas você vai dizer que o planeta Terra, o homem está aquecendo o planeta, etc. e tal, você desvirtuou.
Você entendeu? Porque não é... Aí você pegou um negócio que poderia ser legal e pôs uma agenda ideológica. Não é isso. Eu quero descobrir como a horta funciona, como tem a fotossíntese, por que é que você aduba, por que a incidência do solar é assim, qual é o sistema de irrigação que você tem. Agora você fala, não, vamos pegar um projeto para mostrar como o homem está destruindo e crescendo o mundo global. Aí, cara, você desvirtuou. Então, assim, a metodologia ia ser legal, mas você pôs uma agenda que inibiu o processo criativo e coisa, e você simplesmente começa a seguir. Por isso que você vai em todas as escolas, todo mundo fala a mesma coisa. Sim. E, cara, olha isso. E é um método que é meio um método meio inglês, tipo, de uma construção bottom-up, tá ligado? O cara não vem e solta uma verdade única e impõe aquela verdade sobre a cabeça do não. É uma construção de... Você falou uma frase importante. Eu sempre falo isso. Assim, quando as crianças, as primeiras 6 semanas, quando começa o ano letivo, eles têm um projeto que chama assim, Building the Tribe. O Building the Tribe é como o nome Construindo diz, a tribo. Construindo a tribo. Puta, que legal, cara. E a Construindo a Tribo, eles têm três objetivos. Número 1, entender os sistemas. Número 2, se conhecerem, entenderem. Então, tem uma série de jogos para eles se conhecerem, se vulnerabilizarem, conhecer, gamificar. E o outro é montar o contrato que vai reger a relação deles o ano inteiro. E o contrato é bottom-up. Então, assim... Como law. Então, assim, bottom-up. Cara, porque aí o dia que a gente for aplicar as consequências do contrato, assim... Vocês fizeram. Não, e qualquer indivíduo pode aplicar o contrato, porque a regra é para todos. Esse é outro ponto. Então, assim, aí quando eles vão trabalhando durante o curso do ano, eles vão, li tantas páginas, fiz tantos % de matemática, fiz esse projeto da horta, tudo isso eles vão ganhando pontos. Esses pontos, a cada 100 pontos, eles viram uma moeda local que a gente chama de Eagle Buck. Porque eles são os Eagles, então eles ganham um Eagle Buck. Eles vão acumulando o Eagle Buck. O acúmulo de Eagle Buck permite que eles vão lá na lojinha da escola e comprem as coisas da escola, ou eles guardem porque alguém pode multá-los por violação do contrato entre eles. Você entendeu? Puta, que genial! Legal, entendeu? Porque aí, cara, assim, e aí... É a prática da vida, essa porra. Exatamente. O objetivo da escola é construir uma micro-sociedade civil, uma vez que nós retiramos as crianças de viverem a sociedade civil desde jovens, como era no século XIX. Perfeito. E você administra os seus créditos. Exato, né? você tem que fazer gestão. Não vou gastar muito, porque se eu fizer uma furada lá, eu posso cair no meu Eagle Bucks. Tem várias competências que são desenvolvidas na gestão, liderança, senso de Tudo. pertencimento. Várias derivações, muitas derivações Eu disso. queria aproveitar a brecha para falar de moeda. finança, de moeda e de gestão do seu dinheiro para falar da nossa querida Rio Claro Investimentos, nosso parceiro. A gente tem uma baita sinergia. Eles acreditam exatamente no que o Danilo está falando e eles têm um olhar também individual. Então, não ganham comissionamento sobre produto, tá? O que é uma coisa que é excelente, porque eles não vão te forçar nada do que você vai ter que investir. Eles olham para você... Estão alinhados, e uma maneira holística. Então não é só, meu dinheiro para eu poder ganhar... Não, vamos pensar com uma baixa preferência temporal, jogar lá na frente, vou ver minha carreira, vou ver o que eu preciso de seguro. Então, é individual, é para você e é pensando no longo prazo e independem do produto que estão vendendo. Será que o Rio Claro é próximo lá da... Rio Claro é próximo da minha cidade natal, que era Piracicaba. Não, cara, eles são de Brasília, mas eles atendem o Brasil inteiro. E quem é ouvinte aqui do BTC, do Beyond the Cave, tem uma primeira conversa na Vasco, uma orientação free, independente de se vai fechar, não vai, como é que vai fazer, mas tem essa primeira conversa de graça. É só, ou clica aí, vocês vão ver que tem o QR Code, vai direto pro QR Codezinho, aponta a câmera do celular pro QR Code, ou então entra no site rioclaro.com.br/BTC. Como que é, PV? rioclaro.com/BTC. Tá vendo? rioclaro.com.br/BTC. Obrigado. Não é Bitcoin, não. Não, é Beyond the Cave. Mas pode falar? Uma dica boa é o Bitcoin. É uma dica boa. Desculpa, eu cortei. Foi mal, por favor. Deixa eu perguntar. Mas assim, eu acho que é bem legal essa questão da educação. O fato de você, desde criança, por exemplo, eu sinto falta disso da minha educação, que hoje eu vejo que é muito importante.
sobre esse tipo de formação logo do início, né? Tipo, de responsabilidade, socialização, de gestão, de senso de pertencimento, ou de cada um do indivíduo, né, do próximo, te cobrar também sobre algo que você deixou de fazer, que é algo que você encontra muito, né, na vida adulta. Então, se você deixa de entregar alguma coisa, teu chefe vai cobrar, tua esposa ou qualquer outra pessoa vai te cobrar. Que quando você é criança, você não tem essa responsabilidade, né? Eu acho muito importante isso. Eu deveria ter já a partir de uma certa idade. Eu falo muito lá quando eu faço a apresentação, eu falo assim, essa história de que os 14, 15 anos, 16 anos, as crianças estão infantilizadas porque não foi atribuído a elas responsabilidades que elas poderiam carregar. Porque você pega lá o documentário lá do Ken Burns, fez um monte de documentário sobre os Estados Unidos, um deles maravilhoso, sobre a conquista do Oeste americano. Pô, ele fez documentário sobre beisebol, jazz, guerra civil americana, só coisa boa. Um documentário da conquista do Oeste me chama muita atenção, porque ele, num determinado episódio, ele fica acompanhando uma família X que atravessou os Estados Unidos inteiro, e no meio do caminho morre o pai, morre a mãe, morre o filho de 20 anos, e sobra lá o de 13, 9, 11, não sei o que, tal. E a baleia? Os caras andam mais 400, 500 quilômetros e chegam. E aí tem uma entrevista com a fundação da família X, que já está na décima geração, porque os caras chegaram. Como é que esses caras chegaram? Tinham 11, 12 anos, eles chegaram. Porque eles eram resourceful, eles tinham capacidade já aos 10, 11, 12 anos, que eles estavam trabalhando. Se eu pudesse hoje falar assim, olha, aos 14 anos acabou a escola. A gente não pode porque é ilegal. Mas falar assim, acabou, vai embora, sai da escola, você vai ter que trabalhar. Porque você já sabe ler, já sabe escrever, já sabe se comunicar, já sabe pesquisar, já sabe learn to learn, já sabe quem é você, quais são seus talentos naturais, seus traços de personalidade. E você tem um celular na mão. Você já trabalhou, você tem todos os instrumentais, vai trabalhar, porque aí você vai descobrir outras coisas e potencialidades a seu respeito que a escola não vai te permitir, ou que ela vai fazer de forma limitada. Então você deveria já estar no mundo. E era isso que acontecia no século XIX. Não, eu vou falar isso para mim está me definindo uma palavra grega que é frônesis, que é sabedoria prática. O cara tem que, não adianta, se você não tiver... Até para saber o que ele vai ter de habilidade. Ele não é muito cruel. O que a gente faz lá na Ilhabela, a gente está num estúdio que a gente chama de middle school. Agora eles vão começar a ter apprenticeships. Eles vão ter que começar a fazer meio período da escola, fazer trabalhar. Então eles têm que aplicar, têm que mandar um e-mail para um empregador, etc., porque eles têm que trabalhar. Então a escola é onde ele faz uma parte dos finalizações de tudo, mas ele tem que começar a trabalhar. Cara, genial, velho. Porque esse é o real life. O que você acha, por exemplo, né? Saiu agora recente a nota do PISA e as escolas orientais, elas estão na frente lá. A mais próxima da gente é o Canadá, que está em nona posição. E o que é característico desse tipo de educação são as habilidades STEAM, né? O que você acha disso? Você acha que, de fato, as habilidades de science, de tech, de engenharia, de matemática, elas devem ser o grande norteador da educação moderna, pensando em devs, em programação, em inteligência artificial? Ou você acha que, ao contrário, provavelmente um pouco dos dois, né? Mas essa educação humanística e essa educação socrática, ela tem o mesmo peso das habilidades físicas, entre aspas? Sistemas ou pessoas? Eu acho o seguinte, a gente fala muito que a gente tem que focar em habilidades atemporais. Coisas que valem hoje, vão valer lá no Elon Musk, Marte, não sei quando, valiam lá no Diocleciano, Luís XV, etc. O que é comum a todas essas áreas? Então, não são o STEAM ou não, são assim, virtudes, certo? As virtudes são importantes, você entender as virtudes, exercer as virtudes. Conhecimento de si mesmo, quais são os seus talentos naturais, não os seus passions, os seus talentos inerentes, que todo mundo vê abençoado com talento. Então, assim, quais são? Quanto antes você descobrir quais são os talentos, mais você vai poder pôr energia naquilo para desenvolver, né? Então, essas duas coisas. Depois, habilidades de comunicação. Não importa qual profissão você for fazer, se você se comunica, Jordan Peterson fala muito bem isso, tem que ser accurate nas tuas palavras, né? De você
e comunicar com Precisão. precisão. Então, assim, comunicação. Depois, saber conviver em grupo. Quer dizer, saber conviver em ambientes diferentes. Não significa que você vai aceitar coisas diferentes, mas saber navegar em ambientes de diversas ideias e diversas personalidades, né? Depois, você saber resolver problemas reais. Que eu sempre falo que esse é um item Elon Musk. O Elon Musk faz umas perguntas nas entrevistas recentes dele, ele falava assim, que ele nem... ele é CEO de 5 empresas, 6, sei lá quantas. Tem várias, né? Ele é CEO de todas. Como é que ele contratava a gente? Ele falava, eu perguntava para ele quais eram os seus maiores problemas que você teve na tua vida, qual é o problema que você teve na tua vida e como é que você resolveu. Porque daí, ele não perguntava o teu currículo, onde você formou, nem nada. Qual é o problema e como é que você resolveu? Porque se você falou que seu problema era, que ele julgava era uma coisa muito irrelevante, você achou que aquilo era um problema, diz muito sobre sua capacidade de resolver problemas. De verdade. E o outro, se você deu um problema grande e mostrou como você solucionou, mostrou muito sua capacidade de enfrentamento de situações adversas. Então, capacidade de resolver problemas. Então, habilidade de comunicação, saber virtudes, saber se conhecer, saber fazer gestão própria. Isso é um item super importante, assim, gestão da sua autogestão. Quando você está lá no método Montessori, e a gente aprende muito, eles aprendem desde pequenininho a ter foco. Quanto tempo você pode ficar numa tarefa, né? Isso vai se transmutando à medida das idades em, assim, quanto eu consigo olhar de meta de curtíssimo, médio e longo prazo? E quantas horas eu me dedico, estou em flow? Vocês que são médicos sabem, tem um livro lá do Flow, que é do aquele nome impronunciável, que é o nome húngaro, né? Não dá para pronunciar, que sei lá como é que pronuncia. Eu não conheço. Mas sabe que ele fala uma coisa interessante, que uma das profissões que mais dá prazer e atinge flow é o de cirurgião. Porque o cirurgião, você colocou uma meta que é medida, acabou a cirurgia, sabe se deu certo ou não deu certo. Posso falar muito bem disso. Então, pronto. Meu Mas pai também é cirurgião, então assim... Minha mulher é cirurgião plástico. Então, olha aí. Então, assim, o cirurgião tem esse flow, essa capacidade de você satisfazer com... Olha, eu tive um problema, eu tenho que resolver, se em 1, 2, 3, 5, 6 horas, eu sei se eu conseguir resolver ou não resolver. Então, você tem essa satisfação. Então, a habilidade de resolver problemas, estar em estágio de flow, de focar, etc., são habilidades atemporais. Então, a escola, independentemente de ser STEM ou não, deveria estar focado nessas habilidades, porque isso é meio mutável. Agora é a inteligência artificial, depois é isso, depois há 30 anos atrás era publicidade. É verdade. Banking, Engenharia de produção. Quando eu prestei vestibular era engenharia mecatrônica. As profissões e as oportunidades são mutáveis, mas o que sobra em termos de habilidade? Comunicar, você precisa se comunicar. Uma coisa que não é mutável é essa ideia do conhece-te a ti mesmo, de você saber quem você é. Vocês usam alguma ferramenta específica para... Porque isso me lembra muito Carl Jung. Precisa ser exercitado em treino. Que me é muito né? caro, né? Não é exercitado, é uma ideia de quem você é. Não, E então, aquilo mas para veio você com- pensar assim, você precisa se exercitar para você começar a pensar assim, para você chegar no que você é, né? Não. Esse é o exercício nesse sentido de Não, exercício. perfeito. Eu entendo sua pergunta. Assim, e se conhecer, primeiro você precisa apresentar, precisa ser apresentado a vocês diversas dimensões de dificuldades da vida. Então, assim, se você está dentro de um ambiente que se repete, você não consegue acessar quais são potencialidades ou dificuldades. Eu falo por mim mesmo. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, morava lá em Piracicaba, eu estava no sistema tradicional de ensino, que era todo formatado em termos de conteúdo, cujo objetivo nada mais era de não me formar ou estar capacitado para a vida civil aos 17, era para passar no vestibular. Então, assim, para eu passar o vestibular, para ir a uma faculdade, para descobrir se aquela faculdade era boa, para algum momento lá entre 20 e 30 anos eu descobri o que eu ia fazer da vida, né? Então, assim, eu olhava todas aquelas matérias e não gostava, mas eu era uma pessoa curiosa e gostava de estudar. Então, eu matava a aula para ir para casa, porque eu tinha comprado o meu livro, Coleção dos Pensadores, que eu queria ler lá. Mas eu não tinha oportunidade de ler Os Pensadores na escola, porque ela não tinha nenhuma matéria que permitia gastar meu tempo naquilo. Então, assim, eu tinha
alguns talentos que eram de debate, de conversa, de imersão em raciocínio lógico, X, que não eram observados na escola. Então, o que a gente tenta fazer? É dar uma pleiade, uma miríade de informações e potencialidades e situações que você pode... Opa, aqui eu vou bem. Vamos desenvolver, então, mas opa, esse cara está indo bem nisso, ele gosta disso, faz com facilidade, então vamos dar mais tempo dentro da agenda dele para desenvolver aquilo. Não, Pegando esse gancho, e aqui eu tinha até anotado para te perguntar isso, e acho que esse é o momento. Como é que você lida com as crianças com as famosas habilidades especiais? Para ela não, se de fato isso existe, se de fato existem alguns mitos, né? As crianças que têm muita facilidade ou que, grosso modo, talvez os superdotados. E essas crianças, existe aquela história, né, de falar, poxa, elas ficam entediadas porque a escola não consegue acompanhar, né, o tipo de necessidade que a criança precisa para engajamento no aprendizado. Isso é verdade? Como é que você que lida com educação, como é que é essa questão das habilidades especiais? Normalmente as crianças que têm habilidades são, na verdade, o medidor maior é de QI mesmo, né? Que é uma coisa que a gente, nos últimos décadas, começou a relegar a segundo plano e falar, não é, você tem que ter inteligências, tem vários tipos de inteligência e tal. Mas isso agora foi recuperado um pouco, no sentido de que você realmente tem um QI alto, você tem uma capacidade de processar informação com maior facilidade. Só que normalmente que tem QI muito alto, ele pode ter algumas incapacidades em outros aspectos. Tipo, de lidar com pessoas, né? Tipo, lidar com pessoas, hiperatividade, uma ansiedade maior, etc. e tal. Então, ter uma capacidade grande de QI pode, às vezes, ser uma deficiência na construção, sobretudo nesse período da infância. Porque você é hiperativo, você não consegue ter foco em uma coisa ou outra e tal. No modelo tradicional isso é pior ainda, porque você tem que ficar circunscrito a certas coisas que te limitam ainda mais. A gente tem alguma deficiência na nossa escola em tratar isso, porque é muito difícil, às vezes, uma criança que tem muitas habilidades tá num ambiente escolar em si. Mas a vida vai ser assim para essa criança, Vai, né? vai. Então, assim... Por outro lado, a gente é o mais facilitador disso porque ela pode gastar mais tempo em coisas que ela tem mais habilidade. Então, se por um lado a gente ajuda até isso, por outro, ela vai continuar tendo algumas deficiências em outros aspectos. Então, eu tenho um amigo que tem um filho com super habilidade e ele até me falou, porque ele acabou investigando muito isso, ele falou assim, eu não sei qual era o percentual, mas é um percentual nada desprezível de crianças com hiperabilidade que não dão certo na vida. Quer dizer, que tem muito problema na vida. Os desajustados. Ele tem muito problema, né? Que acaba enfrentando uma série de dificuldades em outras searas da vida, porque tem uma super capacitação para algumas coisas, mas tem uma dificuldade em outras. Então, às vezes é um gift que não é tão fácil de lidar. Eu estava falando para vocês aqui antes um pouco na história do Musk, né? Você lê o livro lá do Isaacson, né? A vida dele é um inferno, né? Porque a vida dele não tem life balance, não. É assim, uma resiliência, uma determinação, um foco tão grande em algumas coisas, uma obsessão que constrói coisas impressionantes. Por outro lado, outras ficam para trás. Não dá para você ficar, né, trabalhando 18 horas que nem ele trabalhava e ter 9 filhos e cuidar de 9 filhos. Tem um back burner, né? Então assim, o cara que ligava lá para os caras às 3 da manhã, falou, o cara tá em lua de mel, falou que você quer volta amanhã aqui às 9 da manhã que a gente tem que decidir um negócio. Então assim, esses extremos, para responder bem a sua pergunta, a gente tenta direcionar para o máximo da capacidade dele e, ao mesmo tempo, não deixar de lado algumas coisas que vão ser importantes, né? Sobretudo no aspecto social, de como é que ele interpessoal, interpessoal, como é que ele lida com os peers dele no dia a dia.
porque esse é normalmente a dificuldade que eles têm. Como que é a aceitação? Primeiro, assim, como é uma coisa diferente, é um jeito diferente de lidar, como que é a aceitação da criança para ela se adaptar a esse método? Porque normalmente às vezes vem de um outro lugar. Deve ter gente que está lá que começa... Boa pergunta. E sempre tem um pai deslumbrado também para causar problema. Né? E além da aceitação da própria criança, porque ela vai passar por um período de transição, ela vai ter que enxergar a coisa de uma outra forma, como que é a adaptação dos pais em si, porque que é o que o Caio está falando, os pais podem ajudar muito, mas podem também atrapalhar muito. Porque eles têm expectativas diferentes. Né? Então, tua pergunta é importante em 2 aspectos. Um é a seleção de pais. Nós não fazemos seleção de filhos, nós fazemos seleção de pais. Que loucura. Isso é bem conservador, Conta eu pra adoro gente isso. aí, como é que... É como bem é que... conservador, Não, meu porque amigo. não é uma nós fazemos seleção de pais, nós permitimos que eles selecionem a gente. Então, assim, nós nos apresentamos da maneira mais despida possível para dizer, essa escola atende aos seus anseios? Você tem certeza que é isso? Então, eu vou me expor aqui para você. Então, com isso, eu atraio um determinado tipo de pais. Aquele questionário que tem no site, que começa com questionário, né? Então, a gente faz isso. Então, é uma coisa. Depois... Entrei no site. Qual que é o site? virtusacton.com.br. Entra e veja, porque vale a pena. actonolhabella.com.br também. Tem as duas. Então, assim, o pai já vai... Porque isso é uma entidade privada, então você tem várias possibilidades. Você pode escolher uma escola que atenda a esses seus anseios, as suas crenças, ou outra. Então, uma liberalidade muito grande para os pais. Então, a gente tem que ser muito honesto. Por isso que eu ficava meio bravo com outras escolas, quando a gente não tinha esse projeto, de assim, às vezes as escolas não eram muito honestas nas suas propostas, né? Propõe um negócio, mas... Be honest. Olha, nós estamos intentando esse tipo de coisa com esse resultado. Você acredita nisso? Então, assim, nós vamos ajudar. Porque aí tem um alinhamento de família. Porque se você não tem esse alinhamento de família, não funciona. O cara vai falar uma coisa, a gente vai falar outra, vai começar a entrar em conflito. Quem tem que decidir é o pai. O pai é o responsável, a mãe, os pais são os responsáveis. Então, nós somos facilitadores disso. Então, a primeira coisa é esse alinhamento. Então, o processo é com os pais. O segundo aspecto da sua pergunta é, a gente pega crianças jovens e a partir de uma certa idade começa a ficar muito difícil uma pessoa, você imagina o seguinte, você está num ambiente que já foi te condicionando a ficar passivo no processo educacional. Tem professores, vai explicando. Aí você tem 2 alternativas quando você está no sistema tradicional. Ou você vira um famoso CDF, e vai, faz isso aqui e tal. Ou você vira o Street Smart Guy. O cara do fundão. O cara que opera. Né? Essa manja dos Paranauê. Exato. O cara vai operando. Então, assim, do rolê. Então, às vezes, esse cara tem mais sucesso até. Porque ele fica esperto. E tem o cara que faz um mix dos dois, que é o caminho do meio. Que é o que pode ser feito ali da melhor forma. Então, às vezes o cara ele tem o horário certo dele ser o do rolê e tem o horário certo dele... Você deve estudar. É por isso que nós viramos um médico, caralho. Eu sou da turma do fundão. Então, eu sou fundão total. Então, pois historicamente. O fundão total é uma pessoa inteligente que entendeu muitas vezes, as mecânicas de incentivos para falar assim, não, isso aqui não tem utilidade nenhuma, mas o importante é fazer isso. Então, para evitar a turma do fundão, o que a gente faz? A gente fala, ok, pode ser fundão, você tem suas consequências. O responsável da tua educação é você, garoto. Choice and consequences. Eu sou um facilitador. O que você quer optar aqui? It's up to you. Vamos optar a estudar essa matéria que te interessa a todos? Não, você não quer, você tem consequências. Então, a gente joga muito isso. Agora, quando a criança... Por isso que a gente não aceita a criança a partir de uma certa idade. Qual que é a idade limite? Hoje é 11 anos no máximo. O ideal é até 10 anos, porque esse é um período que ainda a criança tem um nível de aceitação maior dos sistemas, no sentido de saber que aquilo tem um benefício ou prejuízo para ele. Depois, ele começa a ficar num estágio tão passivo, porque o processo educacional ele é meio destruidor, né? Vocês já devem ter visto muitas
vídeos ou artigos, tal, como a escola vai destruindo a capacidade de criatividade da criança e vai estabelecendo uma relação de passividade diante do processo de conhecimento. Então, a criança começa desde os 6 anos, lá o professor falando, ela fazendo, anotando, etc. Chega aos 12, 13 anos... Não tem alma tipo, que resista. O que eu tenho que fazer? Não é que você tem que fazer, não. Vamos construir um negócio, você é responsável por isso. Eu vou ser um guide, eu vou ser um orientador, é quase um coach. O cara coach, ele não fica tudo que tem que fazer, ele interage com o time e dá orientações. É um cara que levanta energia, é o cara que apoia quando o cara está em baixa, é o cara que extrai o potencial, mas ele é basicamente um orientador, ele não é um professor, né? Ele é um guia. Cara, vamos por aqui, vamos junto, vamos fazer, vamos levantar a energia do tribe, né? A gente tem todas as paredes da sala são lousas, né? Daquelas tinta lousa. E elas têm um termômetro da tribe. E o termômetro é o seguinte: embaixo você está no estágio criminal, que diz assim, life sucks. Tudo é uma merda, etc e tal, tudo ruim. Ou vitimista. Vitimista é a essência da criminalidade, né? Depois, também é um estágio superior, mas my life sucks. Que é um vitimista, assim, eu fui, o que, eu vi, eu, tal. Um mata os outros, o outro se mata. Não, um é um vitimista egoísta. O segundo. depressão também. Aí um estágio já evoluído, assim, Life's good. I'm great. You're not. I'm great. Que é o cara que vocês são os merda. É híbris. Aí o outro... um outro estágio que a gente já começa a entrar no estágio tribal, we are great. E o outro, life is great. Então, o que a gente trabalha, a gente põe isso no coisa, porque quando eles falam, entre eles tem alguém fala, opa, põe a nota, põe lá no negócio e tal. Então, qual o termômetro que está da tribe? Porque o termômetro deve ser, we are great, life is great. Vamos trabalhar junto, vamos trabalhar como equipe, vamos trabalhar como grupo, vamos trabalhar como em uníssono, no sentido de buscar a perfeição e a melhoria como todos, né? Porque essa é a essência do conservadorismo, das construções de sociedades civilizadas e prósperas, né? Você tem que estar com esse estágio de... E o engraçado é isso, que você vê como tem similaridades com o sistema americano federalista, né? Assim, todas as escolas Acton no mundo são micro schools, elas nunca são mais de 150 alunos. Por que isso? Porque tem um número mágico chamado Dunbar's Number, que até escreveu um livro chama Friends, que fala as estruturas de tribo, de coesão, quando elas passam desse número de 150, começa a ter uma estrutura de poder. É por isso que havia o centurião romano. Exatamente. Habilidades especiais para tocar 100 soldados de habilidades completamente diferentes. E aí, nesse livro curioso, que ele fala que você forma 150 amigos na vida, eu, 2 anos atrás, fiz 50 anos, fiz uma festa. Aí eu peguei lá meu Holodex de 4.000 pessoas e fui lá. E a regra eu usei do livro, assim, ele pergunta, quem esse cara se tomaria um chopp quando ele encontrasse ele no aeroporto? Boa. Aí eu fui lá, eu usava esse raciocínio, deu 152. Genial. Caraca. Porque é uma formação de tribe, porque está todo mundo homogêneo. Porque assim, olha só que loucura. Você fala, não, nós temos que valorizar a diversidade. Não, nós temos que valorizar o que nos é comum. Cara, boi preto conhece boi preto. Né? Boi preto conhece boi então preto. a gente assim, nós podemos Maria ter Silva, diferenças de táticas, mas nossos objetivos têm que ser os mesmos. Não pode ser. Como é que você vai formar? E o sistema americano, que ele foi então inteligente? Eu crio uma constituição que é principiológica. Depois tem os estados, que são estados que determinam os regramentos naquele lugar. Autonomia. Aí você tem os counties, que podem determinar, olha, nessa área não toca a música depois das 10, mas aqui no nosso county. Então, assim, você cria coesão. Então, assim, a coesão, a visão de conjunto, de mesmo objetivo, é fundamental para você construir algo saudável. Essa diversidade que começam a falar torto à direita, diversidade, ela
pô, ela pode ser contraproducente. Desorientadora. Não, e vou te falar mais. Na verdade é o seguinte, a maior diversidade que você vai ter é o indivíduo, né? Ninguém é igual a ninguém. A autenticidade individual. Assim, independe de minorias, né? A maior minoria, a menor minoria é o indivíduo. O cara pode ter a mesma cor da pele, mesmo... Né? Você pode ter um Tartaruga Ninja, você pode ter um Robert De Niro. Você pode, cada um você tem o seu, né, o seu fenótipo. Só que é um indivíduo, velho. Então você nunca vai conseguir dividir. Eu não acho que a palavra seja realmente diversidade. Ela é importante, você ouvir as opiniões é importante. Mas o que define no final não é isso. Inclusive, a menor minoria é o indivíduo. Sociais modernos, né? Você dá mais valor a isso do que, por exemplo, ao mérito. É um problemaço, E falando em mérito, eu queria te perguntar, como que vocês medem a eficiência? Porque, estamos falando de gestão. Uhum. Você é um cara que trabalhou a vida inteira com gestão, fusão e aquisição. Puta merda. Você se preocupa muito com isso. Uhum. O que dá resultado, o que não dá, qual que é o valuation, para onde que vai aquilo. Como que vocês fazem isso? Como que vocês medem isso? A gente trabalha com essa ideia de excelência, né? Mas o que é excelência? E aí tem a ver um pouco com a meritocracia, é um valor muito grande para a gente, né? Até a gente tem, depois eu até posso mostrar no computador, a gente tem um dos stickers nosso é meritocracy, e outro é personal responsibility, outro é family, outro é free market, outro é free speech. Genial. Esses são os nossos stickers. Então assim, mas excelência e mérito e tal, você tem que sempre ser medida com o indivíduo, porque o que a gente faz? Como a gente tem que trabalhar com esse arquétipo de herói o tempo todo, do ponto de vista de, vamos pegar assim, o herói textual. Então lá você tem lá, estabelece um cara como é um padrão de qualidade. Em Hemingway, é o padrão de qualidade. Eu quero atingir Hemingway, mas o que eu tenho que olhar é como é que está a minha evolução do que eu sou até atingir lá. E aí você vai medindo isso em cima do que você era. Então é a tua jornada. Porque se eu começar a olhar para você, tem sempre alguém que vai ser melhor e tal, ou pode ser muito pior. Então assim, hoje em que estágio eu estou vis-à-vis Hemingway? Eu estou aqui. Agora daqui a 6 meses, eu já evoluí. Daqui a 1 ano, olha, eu evoluí. Então, a medição é muito em cima de um patamar de qualidade, mas dentro da sua jornada. Então, eu medi e estou subindo. Estou falando isso em ponto de vista de... num especificamente individual num texto, mas, por exemplo, se eu vou fazer matemática, eu tenho uma jornada específica que eu faço a minha evolução da matemática. Se eu estou pegando em texto, eu estou falando em qualidade de texto em comparação com um texto de qualidade, mas o que eu era o ano passado. Então, a nossa medição sempre é onde eu estou. Eu tenho um número específico de talentos. Eu sou melhor em matemática, ou sei melhor em comunicar. Ok. Dentro das minhas capacitações, como é que eu estou evoluindo dentro que eu estabeleci como benchmark meu? Comecei aqui, eu estou evoluindo. Então, a nossa medição é sempre o que você era, que você está evoluindo. Você não pode ficar stuck. Cara, você está evoluindo, beleza. Podemos acelerar essa evolução em algum aspecto? Então, vamos acelerar. Tem mais dificuldade aqui? Ok, então vamos trabalhar isso aqui, mas vamos acelerar mais nessa sua outro aspecto que você tem mais facilidade. Até porque quando você começa a se comparar com os seus pares, com seus peers ali, né? A tendência é ou você vira um invejoso ou você vira um vaidoso. Exato, perfeito, boa definição, exatamente. Ou vira um invejoso ou vira um vaidoso. E você tem que entender quais são suas habilidades. Eu entendi como você faz para fazer a aferição individual da questão. Mas eu estou pensando numa larga escala, porque... Comparativamente com outros... O objetivo aqui, no fundo, é mudar a educação. O Acton Academy, os fundadores lá do Texas, né? O objetivo é você mudar. E isso, você tem que jogar isso pro mercado. A minha pergunta é, como que você diz pro mercado que você está fazendo você está tendo um melhor resultado, entendeu? Eu falo isso, uma vez uns pais perguntaram, como é que você mede isso? Eu falo assim, como é que você mede que teu filho está crescendo e ficando está mais maduro e você tem mais orgulho dele? Como é que você mede isso? No dia a dia, né? Exatamente, a gente mede no dia a dia. Então assim, eu consigo aferir
as evoluções dele em todos os aspectos acadêmicos, comportamentais, todos os dias. Eu tenho plataformas acadêmicas que eu consigo evoluir e eu vejo como ele se comunica melhor, como ele trata os seus peers, como ele tem, por exemplo, toda semana eles têm um negócio que chama 360 Review. Para você mudar de nível dentro do teu estúdio e ganhar... Deixa eu fazer um passo atrás aqui. Você tem uma faixa etária dos 7 aos 11 que a gente chama de estúdio elementary. O elementary tem o lower elementary e o upper elementary. Para você subir do lower elementary para o upper elementary, você tem que estar nos benchmarks acadêmicos, então você tem que ter entregas acadêmicas. Você tem que estar em esforço, então você vai marcando tantos pontos por semana, e você tem que ser reconhecido pelos seus peers como um indivíduo que traz contribuições para o grupo. Então, toda semana eles fazem uma avaliação 360 entre eles para ver quanto ele contribuiu ou não contribuiu para o grupo. Claro. É uma avaliação crítica do grupo. É, feedback 360. Tem muita empresa que faz isso hoje 360. Então, você está... Pô, eu estou excelling academicamente, estou indo nisso aqui, mas, cara, você é visto como um cara nocivo. Cara, você não vai subir. Então, como é que eu meço isso em termos internos? Eu meço dessa forma. Como eu meço em termos externos? Puxa, as pessoas tendem a dizer isso, que é quando você entrou na faculdade. I don't give a damn pra faculdade. Foda-se. Afinal, hoje em dia é lugar para fazer justiça social. Né? Não, depois você viu essa semana os depoimentos da Ivy League, os caras, os deans da Ivy League, e você fala assim, você jura que você quer mandar teu filho para lá? Are you sure? Vai ser doutrinado lá. Are you sure? Você vai pagar Fucking sure, motherfucker! 150 mil dólares para ser doutrinado? Não. Tipo, manda teu filho montar uma empresa aos 16 anos, ou vai viajar o mundo, vai fazer trabalho humanitário em algum lugar, vai ajudar os outros, você vai crescer muito mais que mandar para o Ivy League. Perfeito, não, perfeito, concordo 100%. Então, assim, por isso que a gente até fala, eu falo a apresentação, se você está programando o seu filho vá para uma Ivy League objeto, não é o lugar para você. Sim, porque você não vai medir o resultado pelo vestibular. Isso não é um output, não é um objetivo, não é o que você isso quer pode ali. Estar na equação dele, pode estar na equação dele, não é que a gente é contra. Sim. Mas a gente vai dar uns instrumentais para ele learn to learn, e ele chegar, como é que faz para entrar na sua escola? Tem que fazer esse game aqui. Então eu tenho que fazer, eu quero entrar na medicina da USP. O que tem que aprender? Tem que saber isso, ok. O que tem que fazer aqui? Tem um cara que ajuda a fazer isso, tá. Ele te dá orientação, em 6 meses você entrou. Entende? Porque você já sabe onde procurar. Perfeito. Entendeu? Porque você já tem o instrumental. Porque essa coisa também é volátil. Agora mudou isso, agora você tem que fazer isso. Agora as faculdades estão pedindo essa história, outros não. Então você não vai construir toda uma infância rica em conhecimento para um momento exato lá que você pode entrar na faculdade. Porque ela vai mudar. Então você tem que construir coisas que sejam apropriadas para qualquer situação da tua vida. Perfeito. Dentro dessa situação de individualidade e liberdade que você está criando, né? E você tem que chegar a certo ponto fazendo o Enem. Como é que se lida com um indivíduo que está altamente capacitado, vamos pensar assim, ou altamente competente para prestar uma prova, em que aquela prova é uma prova com questões ideológicas e que você tem que escrever coisas que necessariamente não são discutíveis e muitas vezes não são verdadeiras. Como é que você convence o seu aluno a fazer o Enem nessa situação? Tem dois temas que eu quero abordar nessa história do Enem. Uma é uma anedota aí curiosa e a outra é uma resposta propriamente à sua pergunta. A primeira é o seguinte, quando os pais vão conhecer a escola, nas escolas que já está funcionando, a gente pede para os alunos apresentarem. A gente não apresenta. Então, lá na Ilhabela, o ano passado, minha filha ainda estava lá, e eles fizeram um tour com os pais novos, que estavam interessados. Em determinado momento, os pais pararam e eles iam apresentando uma série de coisas do dia a dia e tal. E uma mãe perguntou o seguinte, ela falou, como é que vocês fazem com o Enem?
Como é que é? Porque seu método é muito disruptivo, muita coisa. Como é que você faz isso? Uma menina que era um pouquinho mais velha falou, não, a gente não está focado no Enem, não é nosso objetivo, tal, não sei o quê. Aí a mãe, que é a médica, falou, mas eu sou médica, se minha filha quiser ser médica, como é que ela faz? E a menina ficou um pouco perdida, assim. Aí a minha filha, até curiosamente foi ela, falou assim, olha, aqui, se sua filha quiser ser médica, ela vai saber estudar para poder entrar na medicina. Mas a gente está focado em formar dono do hospital aqui. Essa foi uma resposta. Genial. Essa foi uma resposta. Puta que pariu. Essa é a melhor coisa que eu já ouvi. Mas essa foi uma resposta. Agora, outra coisa que você falou do Enem... Que é uma merda. Ácido, não. Ácido. Quando você vai responder ou não, eu diria assim, uma vez que o Ben Shapiro falou. Ben Shapiro falou assim, eu fiz Harvard Law School. Eu chegava na prova, tudo que eles perguntavam, eu já sabia que era tudo errado, mas respondia o que eles queriam e passei. Então, assim, Já se tem um caráter se o teu estabelecido. objetivo é atingir uma resposta que pro cara te dá uma nota, agora, se isso vai ser uma composição do seu trato com a sociedade, é diferente. É outra coisa. Aí você tem que stand your ground, aí você tem que ir lá, não, tá Mas errado na prova essa você vai porcaria. falar. Na prova você Na vai prova falar você quer ouvir, o cara quer ouvir, tá bom, fala o que você quer ouvir. Isso é Fronesis. Isso é a ideia de sabedoria prática. Eu respondo aquilo que eu tenho que responder aqui agora, mas eu sei que isso só serve para me fazer chegar lá. Que não vale quase- comprar briga, né? É quase um exercício retórico. Como é que você convence o cara que você pode entrar ali dizendo o que ele quer ouvir? Deixa eu aproveitar aqui, eu queria fazer a pergunta do convidado, porque a gente gosta de meter o pau no Estado aqui, né? Porque o Estado é uma merda e não funciona. E o Felipe Hotman pergunta assim, ó. Dentre tantas burocracias bizarras para os empreendedores no Brasil, que a gente concorda que devem ser extintas o mais rápido possível, poderia citar algumas específicas do setor da educação? Porque com certeza você tem que responder a um monte de regulação do nosso querido MEC, que entrega um resultado PISA horroroso e que é o maior ministério que tem no Brasil. Bom, eu tenho uma resposta para isso. A resposta é a seguinte. Primeiro, tudo que você puder não aceitar e pagar multa, faça. Boa. Aprendi isso com o meu amigo Stefan Cannes, que falava o seguinte, eu tomo muitas multas de carro por ano para ter minha liberdade. De dar uma acelerada. Outro aspecto, eu acho que é o seguinte, curiosamente, não tem uma regulação tão grande no formato de que você faz as coisas. Então, assim, a nossa metodologia é uma metodologia pegando todo o conteúdo, só que é diferente, isso muda completamente, não tem uma limitação nisso. Não te pega no conteúdo. Não pega no formato de como você vai falar e apresentar as coisas. Então, ela não é tão regulatória assim, por incrível que pareça, tá? Mas, de novo, pegando, mais uma vez, estou citando o Elon Musk várias vezes aí, quando você pega lá ele estava numa área mais regulada do mundo, o cara estava no negócio de foguete espacial. Merda. Ele olhava Competindo com a todas NASA. as regulações, regulamentos e falava assim, tira. Faz e Depois a arque gente com as adequa. consequências. Eu vou te dar um exemplo que a gente fez. Em 2020, nós lançamos a Escola Ilhabela, em fevereiro. Em março, veio a pandemia. Nós pegamos nossos alunos, fomos para as casas dos guias e começamos a ter aula presencial. Em julho daquele ano, o governador Dória disse o seguinte, as prefeituras municipais têm o poder discricionário de determinar se as escolas privadas ou públicas podem voltar às aulas ou não. A escola de Ilhabela, a prefeitura de Ilhabela, não quis voltar. Sabe o que a gente fez? Entramos com mandado de segurança. Conseguimos eliminar, a nossa escola era a única escola aberta no litoral norte. Foi pro pau. Vamos brigar. Você tem que brigar. Mas você vê como o Estado é uma merda, porque você tem que fazer isso, né? Isso a gente sabe, isso é default. Default, isso é isso. Default, Isso total. é default. Agora, você não pode virar... Assim, o que eu vejo muito, que sobre nesse setor, em vários setores... Não é lamuriar, mas você tem uma aceitação absolutamente passiva, travestida de valor moral, de que você está seguindo a lei.
muitas vezes são leis imorais. Então, assim, você tem obrigação de questionar a lei. Não é porque ela é lei, porque ela é algo que você deve seguir. Você deve questionar a lei. Você tem a obrigação de questionar a lei. Porque a lei, muitas vezes, o número enorme são regramentos regulatórios que não tem nada a ver com moralidade. É só uma burocracia que foi impeditiva da tua livre capacidade de empreender. Turou. Desobediência civil. Tem muitas leis que são... Escravidão é uma delas. Pois é. Tá aí, né? Pois uma é. coisa que Você estava na lei, não é? Sem revisionismo não, mas histórico, exatamente. mas sem anacronismo, mas... Vamos pegar uma cabeça aí. Não, temos que aceitar porque está na lei. Fudeu. Uma lei moral. Não, e as quantidades? Se você pegar, tem um site espetacular que fala assim, o número de regulamentações que o Hitler impôs aos judeus previamente ao Holocausto. 464 quantas portarias assim que ele vai... Agora você não pode ter CNH, agora você não pode ter isso. O cara foi... Vai cercando. O cara foi cercando. Aí você vai falar, não, mas é a lei, mas é a regulamentação, é a regra. Errada, é imoral. Você tem que contestar. Qual a tua capacidade de pensar assim? Não, estamos perdidos. Perfeito, genial. Muito bom. Excelente. Cara, é louco, né? Porque assim, de tudo que você falou, primeiro assim, como é que a gente vai matricular meu filho, e depois assim, é uma junção liberal e conservadora, né? Da vida, assim, você dá liberdade, mas você cobra uma responsabilidade que é tudo que você quer. É tudo que você quer pro seu filho. É você ter isso com você, entendeu? Você quer que ele faça, você quer dar autonomia, você quer dar liberdade, isso é fundamental para ele se desenvolver como ser humano, para ele poder ir atrás das suas potencialidades, só que ao mesmo tempo você tem que cobrar a gente caminho. usa isso os freedom levels dentro da escola. Então, por exemplo, se você tem um freedom level que está soaring, porque você mostrou que você é responsável, você pode, por exemplo, ir usar seu computador lá numa área X na escola. Então você pode navegar no espaço onde você quiser, não ficar dentro da sala de aula. Porque você já demonstrou que você é responsável. Genial. E isso pode cair. Se você caiu, tua liberdade também você volta. Então, quanto mais liberdade, quanto mais responsabilidade, mais liberdade. Cara, sensacional. Tô assim, ó. De boca aberta. Eu tenho uma dúvida que eu queria entender sobre a escola, tipo, que talvez não tenha ficado claro. Tem série, tipo, o primeiro, nono ano, ou não? É assim, a gente chama de... Por isso que eu falo que a legislação até não é tão perturbadora nesse aspecto, porque você tem um range aí de possibilidades. Então, a gente chama de multisseriado. Você agrupa faixas etárias diferentes sobre a mesma sala. Então, a gente tem de 3 a 6 anos, que a gente chama de Studio Sparks, que é educação infantil. 3 a 5, 3, 4, 5. Depois, 6, 7 e 8, que chama Lower Elementary. 9, 10 e 11, Upper Elementary. E depois, lá na Ilha Bela, já tem Middle, que é 12, 13 e 14. Depois o High School, que chama de Launchpad, 15, 16 e 17. Só que a gente sempre começa com os estúdios mais jovens, mas tem esse agrupamento. Então, são faixas etárias próximas convivendo dentro daquilo que a gente falou. O mais velho meio que ajuda o mais novo, você tem vantagens nisso, porque o momento que você entrou, você é o mais novo, depois você passa a ser o mais velho. Então, você começa a liderar também. Então, cada um vai ter sua etapa. Antes ele está looking up, mas depois ele está helping down. Os mais novos, helping down. Looking up and helping down. Não, sensacional. Mas infelizmente temos tempo. E antes de terminar, a gente tem nosso querido pitch do livro. Agora que separa homem de Agora menino. que a gente vai separar o homem dos meninos aqui, a gente já sabe que tem um meninão aqui do lado. Vamos ver quem que é. Caio, explica pro convidado o que é o pitch do livro. E aí eu vou apresentar os livros aqui para o nosso querido convidado. Essa é a nossa marca registrada, então é assim, cada um de nós trouxe um livro pensando aí na sua presença, e esse livro não tem qualquer relação contigo, mas pode ser que ou a gente está lendo, ou que alguém perguntou alguma coisa, enfim. Então, no melhor exercício mandiná aqui, nossa, qual coisa chique aqui. Baseado na nossa conversa, você vai, na primeira fase do nosso pitch,
dizer quem trouxe qual livro. Tipo mãe de Iná. Primeiro você vai tentar adivinhar quem trouxe qual livro e depois o que ele vai fazer? Na segunda fase, aí assim, a gente vai ver ali qual foi o seu aproveitamento e aí a gente vai ver, cada um de nós vai ter 1 minuto para vender o livro para você e você vai levar para casa o melhor pitch. Quem você acha que trouxe qual livro? Vamos lá, primeiro livro aqui, ó. Eu acho que o senhor trouxe o Hans Hoppe. Mas deixa eu só apresentar pra galera, pra eles saberem lá. O Prazer de Pensar, Theodore Dalrymple. Não fui eu esse aqui? Então tá bom, já vou deixar Esse aqui. não foi você. Esse aqui quem foi então? Esse foi o nosso querido Caio. Caio Theodore Dalrymple. Não, eu acho que ele fez o Xenofonte. Xenofonte? Calma, então. Aí tem, ó, temos aqui, vamos lá. Ciropédia Xenofonte, Theodore Dalrymple, O Prazer de Pensar, e Hans Hermann Hoppe, e a Insustentável Defesa do Estado, que é do Denis Garcia Xavier, das Breves Lições. Conheço. E aí, Quem veio pro trouxe qual? Foi Hoppe, Roupa eu, Reginho, Xenofonte. Xenofonte Dalrymple. Caio e PV Theodore Dalrymple. É isso. Certeza? Você pode mudar. Eu Quem acho vai que eu tô mais em gabaritar? dúvida Se mudar, desses dois. se mudar de Ó. última hora, pode gabaritar. hein? Vou te dar uma dica, porque eu quero que venha do aluno. Vamos trocar esses dois aqui. Certeza? Vamos trocar. Então trocou o Hope pro querido PV e o Dalrymple pra mim. Gabarito. E aí? Fez uma boa troca, porque acertou dele, mas errou o nó. O instinto. Olha lá. Eu ajudei, Vai eu no fui gente instinto, fina. vai no Esse é um bom instinto. guia. É. Né? Você tem certeza? Olha, esse é maravilhoso. Eu não li esse livro, mas já li o outro sobre propriedade privada. Já perdeu, dele. nem apresenta. Esse eu também li sobre a faca entrou dele, que é espetacular também. Xenofonte, eu confesso que eu nunca li. Que coisa Então, maravilhosa. mas é assim, agora vai começar o pitch, né? Agora, 1 minuto pra defender. Quem quer começar? Você que tá na frente. Eu começo então, Vai, beleza. Você já saiu com vantagem? Cara, eu trago. O Xenofonte é um ateniense que tá escrevendo sobre a Ciropédia e a educação de Ciro. Um persa, foi um rei persa, o Ciro Grande, né? E aqui dentro tá a base. Pra você ter uma ideia, cara, sabe quem? Júlio César, Aristóteles. E você falou Thomas Jefferson. Thomas Jefferson tinha duas ciropédias guardadas na sua biblioteca. Porque essa aqui é a base do ensinamento tradicional. Aquilo que realmente importa, como você educa, como você cria uma grande pessoa. E veja bem, um ateniense falando de um persa. O cara que olha de fora. No melhor estilo... Não entendi nada, né? Tá bom, né? No melhor estilo Democracia das Américas. Do Tocqueville. Porque Dois tomos muito compridos. Porque nunca quando li. você vê de fora uma coisa que está acontecendo, você tem um outro olhar para aquilo. E é a tão... novela do Pitch? Quando era 1 minuto, cara? O que é? Você vai fazer... Quer algum episódio? E aí, PV, como é que faz? Cara, é isso. Eu te trago isso porque isso aqui é a base da educação de um rei. E pra mim tem tudo a ver com o que você falou aqui. Esse é meu pitch pra você, meu amigo. Ele já é um rei, já não precisa aprender. Desclassificado. Então vai você agora, Caião, vai, bora. Cara, Theodore Dalrymple, Anthony Daniels, psiquiatra inglês, polemicista, intelectual público, muito lido no Brasil. Talvez o livro mais conhecido dele foi o primeiro que eu li, chamado Vida na Sarjeta. É um livro que ele é o psiquiatra da quebrada. Então ele é o cara que conversa, tá na periferia, entendendo, falando do que é pobreza e violência. Pô, você pensa na Inglaterra tem pobreza? Tem, é muito parecida com a nossa. E esse por isso torna o Anthony Daniels um autor muito importante. E da editorial? Esse aqui é da Esse é da Realizações. Realizações. Esse aqui, O Prazer de Pensar, muitas pessoas não entendem a função de uma biblioteca numa casa. E ele, neste livro aqui, ele conta o que ele faz. Ele tem um prazer específico em colecionar livros e as suas originalidades e livros de sebo. E por esse livro aqui, ele te ensina e te mostra quais são os grandes prazeres que você tem em colecionar livros. Então fica para você aqui, Theodore Dalrymple, O Prazer de Pensar. Muito bem. Acabou? Deu sono essa porra aí, velho. Cara, eu trouxe Hans Hoppe pra você. E Quem? Hans Hoppe. Boa. Roupa ou roupa? Roupa. Hoppe. Roupa ou roupa? Por que Roupa, roupa. Primeiro, por que eu trouxe? Primeiro que é um livro de um amigo nosso. Mostra a capa pro cara, velho. Nem de direito isso aí. né? Um livro do amigo nosso, Denis Garcia Xavier, que você deve conhecer. Sim, claro. Tá indo pela Grande amizade. filósofo.
pensador contemporâneo. Intelectual público. E aqui nesse livro, além das ideias libertárias, que você já deve ter visto sobre a propriedade privada, ele também traz outra questão sobre a defesa do Estado e também sobre a defesa do próprio A indivíduo. defesa do Estado? Do não Estado. Deixa eu falar. Posso falar? E a defesa do indivíduo. Então, propriedade privada, as ideias libertárias. E aí tem uma questão muito importante sobre o que você falou, sobre esse nosso discurso ao longo dessas últimas 2 horas. Que isso? Tá vendo? Tá vazando o áudio aí. Tá falando muita Tá me besteira. sabotando. Tá Já falando botando. muita besteira. Tá falando muita Sobre- besteira. Sobre a questão do próprio indivíduo, também como ele tem a possibilidade de se tornar ele como um todo. Então, por isso que eu trouxe esse livro para você, porque está diretamente ligado à metodologia da sua escola e ao que você deseja para os seus alunos e pais desses alunos. E o bicho Bonitão. é Não. Quem você leva para Quem é o casa? vencedor desse pitch, Olha, meu amigo? eu vou dizer uma coisa. Gosto muito do Hope, já li livro dele. Gosto muito do inglês, que eu gosto muito dele. Mas eu nunca li o Ciro Pérez. Meus amigos, é isso, tá vendo? Continua tudo igual, vambora, não muda nada, mais uma vitória! O Regis é o Você fez- Palmeiras do Beyond the Cave, É o né, velho? Palmeiras. Não, eu sou Corinthians, velho. Você fez uma. Não, eu sou Corinthians, mas como se fosse Palmeiras hoje. Fez uma belíssima escolha, parabéns. Muito Tá de obrigado. parabéns. Não, você não fez uma boa escolha, né? Muito obrigado. Danilo, cara, sensacional, muito obrigado. Foi um papo extremamente Eu que agradável. agradeço, muito bom. O teu propósito é um propósito sensacional, sem dúvida, é um propósito de vida, porque é para mudar a vida dos outros, né? É muito louco, né? Porque quando a gente faz as coisas pra gente, a gente faz pros outros também, né? É a consequência, é a mão invisível do negócio. E, putz, muito legal. Agradecer ao Bruno, o Garchagin, que Foi o Brunão. é o Brunão Bruno, que obrigado. Fez o meio campo aí pra que nós. fez o meio de campo. E, cara, parabéns por tudo, pelos filhos aí e por esse projeto. Muito obrigado e parabéns por vocês por fazerem isso. Acho que a gente precisa de várias iniciativas nesse sentido de trazer conhecimento, trazer verdade, iniciativas que tragam qualidade, como vocês estão trazendo. No fundo é isso. A gente só pode construir. O Lavão já falava isso, né? Quantas ganharam presente? Quantas universidades vocês levaram? Quantos centros acadêmicos? Quantas escolas? Né? Então, quantos podcasts? Senão não Quantos muda, né? podcasts? Senão não a gente muda. Então, parabéns que vocês estão fazendo. Dá pra gente, por favor, pra galera que tá seguindo, que eu sei que tem muita gente que tá interessada, como que faz pra entrar em contato com a Virtus, como que funciona? Aqui em São Paulo, você vai no site, que é Virtus Acton, não é Action, Acton. ACTON. Isso, virtusacton.com.br, lá vai aparecer processo seletivo, você vai entrar em contato. E Fica ainda onde? Fica no Jardim Europa, na rua do nosso ex-governador. Olha lá. Calcinha apertada. Exato. Boa. Na mesma rua onde era a escola Morumbi, escola São Norberto e foi a escola Catamarã. É perto da Turquia ali, né? Perto da Turquia, na rua Áustria ali. Ou se você quiser ter uma qualidade de vida com a qualidade de Ilha educação, Bela. você vai na Ilha Bela, Ilha que é o Bela. mesmo método com E para mesma 2024 ainda dá tempo se o pessoal para que 2024, para as crianças de 3 a 6 não tem vaga, tem lista de espera. De 6 a 9 ainda tem algumas e 9 a 11 também tem algumas. Na Ilha Bela não tem, só tem lugar para de 3 a 6. Genial, cara, sensacional, muito obrigado, Caião, PVzito, querido Arrombados, muito obrigado. Foi um prazer vê-los novamente. Semana que vem Tem mais, galera. Não esqueçam do Apoia-se. Apoia a Por gente. favor, gente, é muito Pô, barato, pra gente velho. manter, trazer os caras que são. Isso Tem que mesmo. apoiar. Apoia. que apoiar. Eu vou falar para todos, todas as iniciativas de qualidade a gente tem que subscribe e apoiar. Todos apoia.se/Beyond BEYOND. Galera, boa noite, até a próxima semana. E tenho dito. E tenho dito, valeu! Valeu! Boa!